regularização fundiária, rural e urbana diz respeito a dois desafios para a sociedade e para a nação. O primeiro é definir o tipo de propriedade e posse do solo pelo país e pela nação, e a distribuição e a produção dessas áreas, tanto rurais quanto urbanas. O Código Florestal tratou, em certa medida, das atribuições do Estado Nacional e dos proprietários no que diz respeito à área rural. Também faz referências à importância do solo urbano. Então, como disciplinar para a população o uso social da terra é uma das responsabilidades do Código Florestal e é o que nós vamos debater aqui. Bom dia novamente a todos, a todas. Sejam bem-vindos. Nós iniciaremos então o nosso primeiro seminário sobre regularização fundiária rural e urbana, sob a égide da Lei 13.465. Alguns avisos iniciais. Nós estamos com uma transmissão simultânea em um outro andar, no segundo andar aqui do mesmo edifício, dada a lotação já deste auditório. Então, as pessoas que porventura não encontrarem assento neste auditório, no segundo andar, há um segundo um espaço com a transmissão por telão, e na medida em que a gente vai observando que vagas sejam liberadas aqui, a gente vai chamando as pessoas para descer, tá ok? Então, em nome da APAESP, Associação Profissional dos Engenheiros Agrimensores no Estado de São Paulo, e do CREA, Conselho Regional de Engenharia, agradecemos a presença de todos neste primeiro seminário sobre regularização fundiária rural e urbana sobre a égide da Lei 13.465 de 2017. Para a solenidade de abertura, convido para a mesa oficial o engenheiro mestre agrimensor Francisco de Sales Vieira de Carvalho, presidente da APAESP e da FEBRAEG. Convido o senhor Aldo Rebelo, jornalista, deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais, ministro do Esporte, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ministro da Defesa nos governos dos presidentes Lula e Dilma. Ele me corrigiu aqui como ex-deputado. Quem foi rei nunca perde a majestade. Deputado Aldo Rebelo. Também autor do Código Florestal Brasileiro. Convido Dr. Eliomar Rios, juiz titular da comarca de Parnaíba, Piauí. Doutor. Convido o senhor Silvio Eduardo Marques Figueiredo, ele que é secretário de Habitação do município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e também um de nossos palestrantes. Convido o senhor Eduardo De Brassi, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Habitação do município de São Paulo. Engenheiro Pedro Shigeru Takayama, presidente da Mútua, São Paulo. Os senhores podem se sentar, por favor. Convido também a doutora Alessandra Corsi, do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que será também uma das nossas palestrantes, já está aqui prestigiando o nosso seminário como um todo. Doutora Alessandra, por gentileza.
A APAESP, Associação Profissional dos Engenheiros Agrimensores do Estado de São Paulo, tem 51 anos de existência. E durante esse meio século tem representado vivamente os engenheiros agrimensores, atuando na melhoria das condições de trabalho, por capacitação e pela valorização desses profissionais, contribuindo também nos debates e movimentos que visam o fortalecimento da engenharia nacional. A APAESP conquistou sua representatividade junto ao Conselho Regional de Engenharia, o CREA, onde buscou criar a Câmara Especializada de Engenharia em Agrimensura, resultando justamente em projetos e parcerias profícuas que lhe permite promover palestras, debates, cursos e seminários, como, por exemplo, o de hoje que realizamos nesse auditório. O tema escolhido para este seminário é de grande relevância tanto para as cidades como para as áreas rurais do nosso país. A elevada qualificação dos profissionais presentes, a abrangência territorial aqui representada por pessoas que vieram de várias cidades do estado de São Paulo, destacamos também, inclusive, presença de pessoas vindas de outros estados. Isso nos faz crer que o quão oportuna é a realização deste primeiro seminário. Despertou grande interesse, resultando esse auditório completamente lotado. E temos, inclusive, um espaço para outras dezenas de profissionais que nos assistem simultaneamente. Aproveito para informar que o seminário está sendo transmitido ao vivo, via internet, pelos canais Facebook da APAESP e também pelo YouTube. No canal YouTube, nós temos a parceria com uma startup, Minha Casa Legal, dirigida pelo Dr. Henrico Madia, e também pelo IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito à Moradia. Para a abertura oficial do seminário sobre a regularização fundiária rural e urbana, convido o engenheiro agrimensor, presidente da APAESP, Francisco de Sales Oliveira de Carvalho. Com a palavra. Bom dia a todos. Eu fui orientado pelo cerimonial para me falar pouco, né? Porque se eu falar sem um discurso eu estendo, mas preparei aqui uma breve apresentação, que umas 30 páginas, mas que dá tempo de ler em 3 minutos, né? Mas vamos que vamos. Eu, primeiramente, bom dia. Em nome da diretoria da associação da APAESP e da FEBREAG, né, realizadora deste seminário de agregação fundiária rural e urbana, cumprimento a todos os participantes e desejando um excelente evento. Agradeço em especiais nossos palestrantes que compartilharão conosco o profundo conhecimento sobre o tema adquirido por estudo ou pela aplicação prática, engrandecendo assim o nosso seminário. Considerando o estudo publicado pela ONU Habitat 2017, apresentado no relatório para os assentamentos humanos ONU Habitat, estima-se que até 2050 a América Latina terá 90% da população residindo em áreas urbanas. No Brasil, nos últimos 100 anos, a população urbana saltou de 10% para 84%, conforme censo 2010, equivalente a 174 milhões de habitantes. Grave constatado de crescimento exponencial dos assentamentos irregulares no país. Considerando o disposto na Constituição Federal no que tange à propriedade da terra, as garantias individuais ligadas à função social aplicada à propriedade, o que essa acarreta no ordenamento territorial do país, enfatizando a questão da aplicabilidade de uso capião urbano e rural, fundamentada na posse para fim de moradia. Surge a necessidade, diante dessa realidade, uma tomada de posição por parte do poder público e demais atores para a consecução do processo de regulação fundiária, com ênfase no aspecto de interesse social. Para tanto, torna-se importante que o poder público tenha, antes de tudo, uma real compreensão e compromisso com a resolução dos conflitos decorrentes da indefinição dominial e da ocupação da terra.
Acreditamos que este primeiro seminário resultará em significativo avanço na conscientização dos profissionais envolvidos e da sociedade em geral sobre a importância do papel da educação fundiária no Brasil, como fonte imanente do resgate da cidadania. Aqui será discutida a Lei, a 13.465 de 2017, que dispõe sobre a educação fundiária urbana e rural, inclusive no âmbito da Amazônia Legal, objetivando a amplificação e a desburocratização dos procedimentos que se mostraram ineficientes e insuficientes. Esta lei também institui mecanismos para aprimorar a administração patrimonial e imobiliária da União, modernizando a gestão de suas receitas patrimoniais e adequando o processo de avaliação e alienação dos imóveis públicos, com o intuito de desconceituar as ações de gestores públicos e da sociedade, conscientizando a respeito da segurança dominial das terras, enfatizando como política pública. Apresentará também as normas gerais e procedimentos aplicáveis à educação fundiária rural urbana, na qual estão abrangidos aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, que visam a regulação de núcleos urbanos informais. Também agradeço aqui aos patrocinadores desse seminário, o CREA São Paulo, a Mútua São Paulo, a Guandaline Equipamento Topográfico, a SPGEL e a Embratop, e também a mais nova produto da PAESP, que somos todos mais você, a MetLife, que está aqui presente, e o Banco Original, né? Pelo apoio, sem os quais não seria possível a organização desse evento, desse seminário. Agradeço mais uma vez a presença de todos e bom seminário aos senhores e senhoras. Obrigado. Em continuidade, anuncio a presença, mas está reservado o seu lugar à mesa, da engenheira Nádia Campeão. Ela que é secretária nacional de Políticas Institucionais do PCdoB e foi vice-prefeita da cidade de São Paulo no período de 2013 a 2016, na gestão do então prefeito Fernando Haddad. Senhora Nádia, por gentileza. Está reservado. Anuncio também a presença do Dr. Osiel Pinto, representante do diretor executivo da Fundação ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Convido para dar uma saudação a doutora Alessandra Corsi, do IPT, que também é uma das nossas palestrantes. Bom dia a todos. Desejo a todos um ótimo evento e as palestras, todas elas abordam temas importantes na nossa atualidade, visto o número de assentamentos irregulares e famílias que vivem nesses assentamentos e temem ser retirados, né? Então, a necessidade de ter a posse para garantir o seu imóvel para toda a família, né? Então, eu vejo uma importância muito grande nesse evento. Espero que todos aproveitem. Bom evento a todos. Convido também para a sua saudação o senhor engenheiro Pedro Shigeru Takayama, presidente da Mútua São Paulo, que é a Caixa de Assistência dos Engenheiros. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de compor essa honrosa mesa aqui, cumprimentar o meritíssimo Eliomar, cumprimentar todos do Poder Judiciário, o Aldo Rebelo e a Nádia Campeão, que ela é engenheira agrônoma como eu também. E parabenizar o Salles num tema de tamanha relevância e importância, que é a questão fundiária, tanto urbano como rural, que é esse conflito que cada município coloca uma legislação um pouco diferente da outra, como eu estava comentando com o Jorge,
eu sou de Piracicaba, vou em Tietê, uma situação, vou para Piracicaba, pede um outro papel. Então eu gostaria de parabenizar o Salles e a Mútua, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais. A Mútua é a terceira engrenagem do sistema motor de engenharia, é CONFEA, CREA e Mútua. E cabe à Mútua fazer a parte assistencial dos profissionais. Estamos com um stand aí embaixo, o juro de empréstimo, que é parte das RTs que vão para a Mútua, de 0308, compensa. Quem tem registro no CREA, fazer a Mútua, e a Mútua está à disposição, Salles, e sempre será parceira nesses eventos. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade e desejar a vocês um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Convido o Dr. Eduardo De Brassi, secretário adjunto da Secretaria Municipal do município de São Paulo de Habitação. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas presentes. Infelizmente eu não vou poder participar de todo o seminário, mas vai ficar aqui técnicos da Secretaria Municipal de Habitação acompanhando o debate, que nós julgamos de extrema relevância e importância. Saudar todos os membros da mesa, na figura do Salles, e agradecer o convite, e dizer que a nossa presença aqui diz respeito a que fundamentalmente essa legislação pode mudar a cara das cidades no Brasil, em particular o mapa da desigualdade que se reproduz permanentemente nas situações das metrópoles brasileiras, e levar em consideração a dificuldade e a complexidade do país nesse momento. A extinção do Ministério das Cidades trouxe enormes prejuízos no relacionamento entre as cidades e o governo federal. Também a questão das verbas nesse momento são bastante restritas e a habitação popular está sendo muito impactada. Então é um esforço muito grande que nós possamos regularizar as cidades, porque a cidade é construída da sua maior diversidade. As pessoas ocupam e desenham a cidade, e cabe ao poder público encontrar os instrumentos para que possa se garantir a habitabilidade básica e os direitos básicos dos cidadãos das metrópoles e da cidade de São Paulo. Nesse sentido, o prefeito Bruno Covas colocou a questão da regularização fundiária no centro do programa de metas do governo municipal. Nós temos que entregar como meta até o ano que vem 160 mil regularizações fundiárias no município da cidade de São Paulo. É um desafio enorme e nós estamos bastante impactados por essa nova legislação, no que ela tem de positivo, mas também da cultura que nós encontramos dentro dos cartórios, dentro das equipes das prefeituras, em relação inclusive à questão do tratamento, de que o município passa a ser protagonista da sua regularização ambiental, que está diretamente vinculada a essa situação. Nós temos na cidade, no município de São Paulo, 560 núcleos, a maior parte deles em áreas de APP, mananciais, e tudo isso gera um esforço enorme. Nós estamos procurando fazer a reorganização da prefeitura com os recursos necessários, vendo isso dentro dos recursos próprios dos fundos municipais e perseguindo esse objetivo de conseguir dar à cidade de São Paulo um mínimo de regramento dentro da sua realidade, que nós herdamos de um período muito grande de, vamos dizer, de informalidade na gestão do território urbano da cidade. Então, para nós, esse seminário é de enorme importância para a gente colocar essa cultura dessa nova legislação dentro do ambiente público e poder dar uma perspectiva para os vários movimentos e para os cidadãos que vivem na cidade de São Paulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e garantir, e tenho certeza que pela qualidade do Aldo Rebelo, que é um precursor e com a legislação do Código Florestal, foi decisivo para que esse processo se iniciasse de uma forma mais ampla no município e no Brasil como um todo. Acho que o Código Florestal foi muito importante e nós estamos aqui
né, apoiando não só a iniciativa da associação, como a disposição também de todos vocês para o maior número de informações que nós podemos fornecer para a cidade de São Paulo. Agradeço o convite, bom êxito aí, bom seminário. Aproveito para anunciar também a presença da engenheira Elizabeth Aparecida Florian Gebraiel Belás, presidente da Associação dos Engenheiros Agrimensores de Sorocaba e região. Convido nesse momento, para o seu pronunciamento, a engenheira Nádia Campeão, secretária nacional de Políticas Institucionais do Partido Comunista do Brasil e ex-vice-prefeita da cidade de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa do presidente Salles e do ministro Aldo Rebelo. Dizer que agradeço muito o convite para estar aqui na abertura e participar também, ouvir aqui as palavras do Aldo, que são sempre palavras muito inteligentes, né? E cumprimentar pela realização desse seminário. Eu acho que o presidente Salles e toda a sua equipe está de parabéns, porque ele sempre está pautando os temas e os assuntos importantes para o debate da sociedade brasileira. Acho que o tema da regularização fundiária, seja rural, seja urbana, continua na nossa agenda, né, de trabalho em gestão pública. No caso da cidade de São Paulo, foi muito importante aqui, acho que é muito importante a presença de representantes da Secretaria de Habitação, porque, ao contrário do que às vezes o senso comum, né, imagina, de que o problema de regularização fundiária é só na área rural, as áreas urbanas têm um imenso déficit, né, nessa questão da regularização. E se a Secretaria de Habitação está focada, né, em enfrentar esse problema aqui da cidade, em continuidade a um trabalho que já foi feito também em outros momentos, é da maior importância, né? São milhares de pessoas que aguardam ter a sua situação, a situação do seu imóvel, a sua situação urbana definida após dezenas de anos já ocupando e construindo os bairros da nossa cidade. Então, o tema é absolutamente atual e acho que, em que pese que o Brasil enfrenta muitas dificuldades em fazer com que as políticas públicas se desenvolvam, né? Mas nós não podemos parar por causa disso, né? Pelo contrário, essa mobilização, né, das associações, dos sindicatos, da sociedade civil como um todo é importantíssima para que a gente tenha uma atitude ativa, né? E independente do que está acontecendo, esteja preparado para retomar um ritmo mais acelerado de desenvolvimento de políticas públicas assim que isso for possível. Então, eu agradeço aqui o convite, desejo que o seminário alcance todos os seus objetivos. Muito obrigada, bom dia. Convido para a sua saudação inicial, ele que também é um dos palestrantes aqui do nosso seminário, o senhor Silvio Eduardo Marques Figueiredo, secretário de Habitação do município de Guarulhos. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa aqui na figura do presidente Salles, ministro Aldo, meu amigo Dr. Eliomar, que verão sua fala logo em seguida, que eu julgo uma das mais importantes, porque através dele, com início no Piauí, tivemos o engajamento do Tribunal de Justiça na luta pela regularização fundiária. Eu sempre levo como exemplo o trabalho do Dr. Eliomar junto com o juiz corregedor, com o Corregedor-Geral da Justiça do Piauí, que realmente deram o pontapé inicial nesse trabalho. Agradeço a PESP pelo convite para poder vir aqui falar um pouquinho sobre a nova legislação e dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência na regularização fundiária. Então, logo em seguida estarei aí comentando e trazendo para vocês essa experiência. Obrigado. Convido o Dr. Eliomar Rios,
juiz titular da comarca de Parnaíba, no Piauí. Nosso palestrante também neste dia de hoje. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do nosso presidente Salles. É com muita honra, senhores, que eu estou aqui. Já tinha conversado ali anteriormente com o presidente, com o meu querido amigo Silvio. As palavras que ele proferiu aqui agora, nesse momento, é só por conta da nossa amizade. Eu não sou isso tudo aí que ele está falando, né? E agradecer, somente eu só tenho a agradecer aos senhores engenheiros, porque foram os senhores que desde o começo que levantaram as mãos, me deram as mãos e me ajudaram. Onde o meu tribunal, na época, virou as costas, vocês sempre estiveram ao meu lado, né? E não vou falar muito mais, porque a gente vai falar aqui para os senhores, né? E só agradecer, só tenho a vocês agradecer que os senhores estão no caminho certo. É um tema importantíssimo, junto com a segurança pública eu reporto a governança de terras no Brasil, o exponencial que nós temos para que possamos sair, vamos dizer, dessa crise hoje instalada de preocupação com o orçamento público. Só para os senhores terem ideia, terminando, isso quem diz não sou eu, é o Senado Federal. Acho que o nosso deputado federal, não é ex-deputado, né? Deputado, como disse, ninguém perde o trono, né? Estudos do Senado Federal apontam que, devido à nossa debilidade fundiária, nós deixamos de arrecadar 1,6 trilhões de reais, né? Então, para os senhores verem a importância desse tema que estamos tratando aqui hoje, tá? Senhores, muito obrigado, muito honrado pelo convite. Já a gente conversa um pouquinho. Convido para a sua saudação inicial e logo em seguida ele fará, depois, ao término da solenidade de abertura, ele fará a sua palestra, o senhor Aldo Rebelo, jornalista, foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Coordenação Política, Relações Institucionais, ministro do Esporte, da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro da Defesa nos governos de Lula e Dilma. Senhor Aldo. Bom dia, minhas amigas, meus amigos, querido presidente Salles, senhores integrantes e senhoras dessa mesa. Para mim é uma alegria e uma honra voltar aqui a esse auditório, a esse sindicato, partilhar com o Salles essa iniciativa. E como vou falar daqui a pouco, vou apenas agradecer mais uma vez, cumprimentar os demais conferencistas e pedir licença ao Salles para fazer um breve comercial. Na minha palestra eu vou falar bastante do Código Florestal. E como o Código completou 5 anos, no ano passado, nós fizemos uma pequena edição do relatório que eu apresentei, que fundamenta a proposta que fiz. Um relatório que trata dos aspectos históricos, dos aspectos econômicos, dos aspectos sociais, do projeto. E eu trouxe 30 exemplares que pus ali na recepção, está com a Beth lá na recepção. E ao preço módico de R$50, as senhoras e os senhores podem adquirir um exemplar. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Em nome da diretoria da PAESP e do CREA São Paulo, agradecemos as personalidades e autoridades presentes nessa solenidade de abertura, com a certeza que suas palavras servirão de estímulo e inspiração para todos os presentes. Então, nesse momento, a gente libera as pessoas, as autoridades que têm compromisso, e convidamos para permanecer na mesa já o senhor Aldo Rebelo, que é o primeiro palestrante, com o tema A Importância da Regularização Fundiária Urbana para o Desenvolvimento Nacional, Ambiental, Político e Econômico do Brasil. Mais uma vez, senhor Aldo Rebelo,
jornalista, ex-vereador da cidade de São Paulo, deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais, ministro do Esporte, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e também ministro da Defesa nos governos Lula e Dilma, autor do Código Florestal Brasileiro. O senhor Leocir Costa, moderador, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã cinzenta, chuvosa, sexta-feira aqui em São Paulo. Todos acorreram aqui ao Sindicato dos Engenheiros, né, convite aí da Associação dos Engenheiros Agrimensores para esse importante debate, né, sobre a REURB, né, a Lei de Regularização Fundiária. Queria agradecer ao Salles, parabenizar, né, o Salles e a Associação dos Engenheiros Agrimensores, né, de propor esse importante debate. A gente vê pelo interesse do público, pela qualificação das pessoas aqui, a necessidade de debater, refletir e elaborar sobre essa nova legislação. Há um déficit habitacional gigantesco, há problemas, né, de ocupação do solo urbano que todos nós estamos aí dia a dia acompanhando. Há um processo de avanço, né, tanto no debate quanto na estruturação de políticas públicas no último período, né, da história do Brasil, desde a redemocratização, a nova Constituição, trouxe aí um olhar diferenciado sobre a questão da propriedade privada e a ocupação do solo urbano, sobre a organização das cidades, né? E de lá para cá um avanço nas legislações. Tivemos o Estatuto das Cidades, tivemos o programa Minha Casa Minha Vida, que também trouxe inovações sobre essa matéria, e agora temos aí a novíssima, né, pode-se dizer, muito nova, a Lei 13.465, que é de 2017, e que foi regulamentada há pouco mais de um ano, né, regulamentação através do Decreto 9.310, de março de 2018. Então, é muito oportuno aqui a realização, a temática, né, a realização desse seminário. Queria agradecer, né, mais uma vez aqui a generosidade do meu amigo Salles, né, que ele sabe que no sindicato esse assunto foi pautado, né, nós pretendemos também realizar uma atividade também nesse sentido, e então eu agradeço aqui a oportunidade, a honra aqui de estar ladeado aqui pelo nosso amigo Aldo Rebelo, que, né, enfim, não precisa muita apresentação, a Beth já apresentou, todos nós conhecemos, mas só queria registrar aqui na figura do Aldo o compromisso dele em todos os momentos que foi chamado, em todas as batalhas que ele travou, em todos os cargos que ele exerceu, colocando sempre o interesse público, o interesse nacional sempre à frente das suas ações. Então é uma honra aqui, Aldo, tá podendo mediar aqui essa sua aula, na verdade, essa sua apresentação. São 45 minutos, então eu vou, né, te avisando. A organização aqui me disse que será aberta aqui a possibilidade de perguntas por escrito, né? Então vão ser selecionadas perguntas e vamos lá. Parabéns a todos que estão aqui. Aldo, com a palavra. Obrigado. Obrigado, Leoci. Bom dia mais uma vez, as senhoras e os senhores. A regularização fundiária, tanto a rural quanto a urbana, diz respeito a uma exigência, a uma necessidade multidisciplinar da sociedade e do Estado. A regularização fundiária é necessária para definir a posse do território, para definir o uso do território e a sua destinação. E nasce como disciplina a partir da organização dos estados nacionais, porque nas colônias a posse do território não é dos locais,
quando o Brasil era uma colônia de Portugal, a posse do território era portuguesa. A definição do uso do território se dava fora do território, na matriz. As colônias não definiam os critérios nem para a posse, nem para o uso econômico-social do território. Então, o que eu ressalto é que a regularização rural e urbana trata de vários domínios do território. E o primeiro deles diz respeito à questão nacional. O que a nação, organizada através do Estado, faz do seu território. A nação chinesa define o uso do seu território em função do interesse nacional chinês, tanto o território rural quanto urbano, e trata de legislar e de regularizar esse uso com essa finalidade. E o Brasil não pode escapar a esse destino de legislar e de regularizar o território a partir do interesse nacional. E o interesse nacional significa o interesse econômico, o interesse social. Daí, por exemplo, a restrição à posse de propriedade rural por parte de estrangeiros. Isso não é por acaso, é para assegurar que a posse do território esteja em função do interesse nacional, a partir do domínio pelos nacionais, independentemente de que sejam pequenos, médios ou grandes proprietários, mas desde que sejam nacionais. O solo urbano, da mesma forma. A regularização fundiária diz respeito também à destinação social, à distribuição dessa riqueza pelos diversos fatores sociais. O que cabe aos mais pobres, o que cabe aos remediados, o que cabe aos mais ricos. E em torno disso se trava uma disputa. Em torno disso há conflitos. Não é por acaso que os grandes escritórios das finanças, das multinacionais e dos bancos se localizem nas chamadas partes mais nobres das cidades. Inicialmente aqui no Centro Velho, depois na Paulista, hoje lá na Faria Lima, na rua ou Avenida Luiz Carlos Berrini, não é isso? E que da mesma forma também a propriedade rural, ela é distribuída de forma desigual. O melhor solo, o mais produtivo, o menos acidentado, o mais beneficiado pelos microclimas e pela topografia, geralmente ficam com os proprietários mais ricos, são as melhores propriedades. Os mais pobres são destinados às áreas de solo mais acidentado, menos rico em minerais, de menor produtividade. Portanto, o legislador, ao tratar desse tema da regularização fundiária, tanto a rural quanto a urbana, ele tem que ter em conta esses vários conflitos. Se ele só julga o conflito e a regularização pelo aspecto social, na minha opinião, ele esquece o aspecto mais importante, que é o nacional, que é o interesse nacional. E foi exatamente isso o que eu procurei discutir no Código Florestal, porque o interesse nacional no debate da regularização fundiária, ele estava completamente secundarizado. Eu diria que era um ponto cego do debate. Mesmo os movimentos sociais e as organizações não governamentais viam somente o aspecto ou da questão ambiental, que é relevante, ou da questão social, que também é relevante, e subestimavam, se omitiam completamente do interesse nacional.
Se legisla no Brasil sobre a área urbana, sobre a área rural, e é disso que eu vou tratar, porque é o que eu posso aqui oferecer como contribuição. Provavelmente o nosso querido amigo secretário de Guarulhos vai nos oferecer um panorama completo sobre a questão fundiária urbana. Eu vou tratar da questão rural. Se legisla no Brasil desde o tempo das chamadas ordenações do reino, quando Portugal tratava do ordenamento jurídico das suas colônias. Você tem as ordenações, desde as ordenações manuelinas, logo depois da descoberta do Brasil, com o rei Dom Manuel já disciplinando a propriedade da terra no Brasil. Em seguida vem a distribuição das capitanias hereditárias. Nós temos as ordenações filipinas, quando Portugal esteve sob domínio da Espanha. Depois você tem uma vasta legislação na época do Brasil colônia, sucessivamente pelos reis portugueses, de Dom João III até Dom João VI, disciplinando o uso da terra e disciplinando o uso das florestas, que tinha uma destinação econômica, geopolítica. A proteção das florestas, que sempre foi uma preocupação de Portugal, antecedeu a preocupação ambiental. Era uma preocupação geopolítica. Por quê? Primeiro que a madeira era a matéria-prima da indústria naval. Portugal era uma potência colonial. Como potência colonial, não podia depender de matéria-prima de terceiros, porque quem tinha madeira também era potência colonial que disputava com Portugal a hegemonia do mundo. Então Portugal precisava ter a sua reserva de madeira. E precisava ter a reserva de madeira perto dos rios, em local acessível para a derrubada e para o transporte. Então, como potência colonial, detentora de uma esquadra e de uma grande frota mercante, Portugal precisava de madeira. Essa madeira estava no Brasil e, portanto, ela precisava ser protegida para que não faltasse a matéria-prima ao Império Colonial. Em seguida, vinha a preocupação com a sustentabilidade das fazendas. Tudo era feito de madeira. As casas usavam madeira, as fazendas usaram madeira, as porteiras, as cercas. Tudo era feito com madeira, os carros de bois. A madeira era usada para tudo. E as propriedades precisavam dispor de uma reserva de madeira para esse usufruto. Em seguida vinha o uso como energia. A madeira era a energia que movia a sociedade e a economia da época. Então, desde os primeiros engenhos criados, fundados no Brasil, daqui de São Paulo, por Dona Ana Pimentel, e o de Pernambuco, pela Dona Beatriz de Albuquerque, foram as duas colônias, as duas capitanias hereditárias que deram certo no Brasil, foram dirigidas por mulheres, viu? Precisa-se reconhecer que todas as outras fracassaram. A daqui de São Paulo, essa Ana Pimentel, que fundou o primeiro engenho, liberou a subida da Serra do Mar, trouxe o primeiro rebanho bovino, era uma mulher muito empreendedora. E a de Pernambuco, Dona Beatriz, que o marido voltou para Portugal para ir tomar conta das Índias, que deu prosperidade à capitania de Pernambuco. Bem, então eram essas as três finalidades da chamada proteção das matas e das florestas. O desembargador Osni Duarte Pereira é autor do mais completo e do mais brilhante compêndio, trabalho. Ele reuniu toda a legislação florestal do Brasil, fez um estudo comparado com a legislação do mundo, reuniu a legislação florestal dos estados. Era um homem de esquerda, foi cassado pelo regime de 64 e fez
estudo, a reunião do Código da Legislação Florestal do Brasil. E na dedicatória ele faz uma coisa interessante. Que se protejam e se preservem as florestas do Brasil para que sobrevivam as nossas serrarias. Ou seja, não pode existir a indústria de madeira se não existir a madeira. Era essa a apresentação, a dedicatória, né, que o desembargador Osni Duarte Pereira faz do seu belo trabalho sobre essa legislação. O José Bonifácio de Andrade Silva, o nosso patriarca, o homem que concebeu o mais completo, o mais inteligente, o mais brilhante, o mais duradouro projeto de desenvolvimento político, social, econômico, de emancipação do Brasil, o maior brasileiro de todos os tempos, santista, ilustre, né? No seu projeto para o Brasil, ele concebia a proteção das nossas florestas. É uma medida antiga, chamada de Geira. Ele destinava que 1/6 das propriedades fossem reservadas para a proteção, ou seja, para a preservação das matas. Não era de qualquer vegetação, era das matas. E o Zé Bonifácio já apresentava aí essa dupla preocupação. A preocupação geopolítica, econômica, a madeira era fonte de poder geopolítico e de poder econômico. Mas ele já tinha também uma preocupação com o meio ambiente. Ele já associava a existência das florestas e das matas ao regime de chuvas. E registrava essa preocupação no seu projeto, na sua proposta, daquilo que poderíamos chamar na época de a primeira ideia de uma reserva legal de florestas na propriedade. Quem tem origem no campo, quem conheceu isso, sabe, né, que toda propriedade, mesmo as pequenas, lá no interior do Nordeste, tinha uma mata ali, para dali retirar madeira para construir a casa, para dali retirar madeira para fazer uma porteira, uma cancela, uma cerca. Para sustentar a propriedade, você tinha que ter uma pequena mata, que ia se renovando, né? Porque se você recolhe uma madeira, você corta, você tem condições de recuperá-la em pouco tempo. Então o Zé Bonifácio tinha essa preocupação. Então, percebemos, portanto, né, que não há novidade em preocupar com a proteção das florestas e das matas no Brasil. Desde Dom Manuel, passando pelas ordenações do reino, pela legislação da colônia, pelo Patriarca da Independência, pela Constituição, pelo Código de 1934, pelo Código de 1965, já era o regime militar, mas foi constituída uma comissão que inclusive foi integrada por esse desembargador a que me referi, pelo Dr. Osni Duarte Pereira, e por outros luminares do pensamento, do campo jurídico do Brasil, para conceber um código avançado, um código rigoroso. Essa legislação no Brasil sempre foi muito avançada. Só o complexo de vira-lata é que subestima a nossa capacidade de pensar. Quando eu fui relator, não debati aquela lei de propriedade intelectual, lei de patentes. Veio um primeiro-ministro alemão aqui dizendo que o Brasil precisava respeitar a lei de propriedade intelectual. Isso era repetido pelos jornalistas, que o Brasil não respeitava, não tinha lei. Eu fui fazer uma pesquisa, né? O Brasil foi o quarto país do mundo a ter uma lei de propriedade intelectual, de proteção da propriedade intelectual. Só tiveram antes do Brasil a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. E depois o Brasil, ainda no século XIX, foi fundador da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Mas éramos tratados como se fôssemos. Só o jurista Pontes de Miranda, da obra de direito privado, ele dedica 2 volumes só para tratar de propriedade intelectual.
e a imprensa nos tratava como se fôssemos primitivos que não respeitávamos a legislação. Portanto, essa lei no Brasil existe. Qual foi o problema que nos conduziu a ter que reelaborar o Código Florestal? Não foi o Código de 65. Foram as mudanças introduzidas da maneira mais absurda e mais atabalhoada possível. Principalmente uma medida provisória do governo do presidente Fernando Henrique, que terminou sendo adotada sem ser votada. Por que razão? Porque ela foi apresentada no momento de transição da legislação sobre as medidas provisórias, do disciplinamento das medidas provisórias. O Congresso mudou a tramitação das medidas provisórias e abriu uma grande interrogação sobre o que fazer com aquelas medidas provisórias que estavam em tramitação. Seriam votadas com uma legislação que já não existia, ou seriam votadas com a nova legislação, embora tivessem sido apresentadas com a velha legislação. A solução, que não se pode chamar de salomônica, porque as soluções de Salomão davam certo, essa deu errado. A solução foi validar e converter em lei a medida provisória sem precisar ser votada. E aí foi um escândalo, um absurdo. Por quê? Essa medida provisória alterava artigos do Código Florestal e, para resumir o escândalo, essa medida provisória pôs na ilegalidade 90% das propriedades fundiárias das propriedades do Brasil. 90%. De 5.200.000 propriedades, mais de 4 milhões ficaram na ilegalidade. Ficou na ilegalidade toda a agricultura de topo de morro, porque mudaram a inclinação dos morros e colocaram na ilegalidade o plantio de café aqui no sul de Minas, em São Paulo, o plantio de maçã em Santa Catarina, a pecuária de pequeno porte dessas montanhas que começam em Santa Catarina e vão até quase o Ceará, que tem uma pecuária de subsistência. Tudo isso ficou na ilegalidade, porque se proibiu a atividade de pecuária e de agricultura em topo de morro. Transformaram todo o Pantanal mato-grossense num APP, e toda a pecuária de 300 anos do Pantanal ficou na ilegalidade. A pecuária mais sustentável do Brasil, o capim nativo, que cumpre uma função ecológica, porque no verão aquelas macegas, aquele capinzal do Pantanal seca e pega fogo e vira uma tragédia ambiental. As crônicas da Guerra do Paraguai, inclusive, revelam que os exércitos usavam esse mecanismo nas guerras, na Guerra do Paraguai e do Brasil, usavam o capim queimado a favor do vento contra o exército inimigo. E como é que a pecuária protege o Pantanal? O boi come o capim. O capim não chega a uma altura que dê o risco de, com o fogo, se transformar numa tragédia ambiental. A legislação proibiu essa pecuária, colocou tudo na ilegalidade. Colocou na ilegalidade 300 anos de agricultura de várzea na Amazônia, porque foi dada uma proteção à várzea que ia até 600 metros a partir da margem maior. A margem maior é quando o rio enche. Ou seja, então toda a agricultura de subsistência do Amazonas, todo o plantio de arroz, 75% do arroz de várzea, que é o arroz que se produz ali nos rios do Rio Grande do Sul e no São Francisco, tudo isso ficou proibido. Agora você imagine
que a várzea é cultivada pela humanidade há 5.000 anos. Os manuais de ginásio, pelo menos os que eu estudei, diziam que a civilização egípcia era um presente do Nilo. E era um presente de qual Nilo? Da várzea do Nilo. A engenharia hidráulica teve origem para melhorar o aproveitamento das águas do Nilo. Usar a água no tempo da enchente e guardá-la para a época seca, quando o rio perde muita água e a escassez necessita de obras de engenharia hidráulica para preservar essa água. Então o Nilo deu origem à civilização egípcia, a que antecedeu a civilização grega, a que serviu de modelo para a civilização grega, foi a civilização egípcia. E essa civilização foi possível por causa do uso da várzea do rio Nilo. Os chineses plantam arroz na várzea há 300 anos, há 400 anos. Eu acompanhava muito a guerra do Vietnã e a imagem que eu tinha era os agricultores vietnamitas andando dentro daquelas águas com seus bois, búfalos, né, cultivando arroz. Pois aqui, meia dúzia de gente que provavelmente reunindo a ignorância, que a ignorância é um grave problema para a humanidade e para a sociedade. Deviam ter a mínima noção do que era isso. Então essas pessoas se reuniram numa legislação absurda, porque imaginar como é feita uma lei no Brasil, senhores, quando o Bismarck disse que se as pessoas soubessem como são feitas as leis, as salsichas e as notícias, elas ficariam horrorizadas. Você imagina o seguinte, vou tomar o exemplo do próprio Código Florestal. Nós fizemos um código, reunimos ali, para arredondar, 100 artigos. O código feito, a lei feita, vai ser regularizada por um decreto presidencial, seja qual for o presidente. Então, o Congresso fez a lei, discutiu, votou, nós fizemos nessa lei mais de 200 audiências públicas. Mais de 200 audiências públicas, para ouvir todo mundo. O agricultor, o pequeno, o médio, o grande, o gestor ambiental municipal, estadual e da União, a ONG municipal, estadual, nacional e a multinacional, a universidade local, nacional, estadual, o judiciário local, nacional, estadual, o Ministério Público, a imprensa, ou seja, todo mundo foi ouvido, em todo canto. Eu fui da Serra do Tepequém, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, dormilhar numa rede com os índios Macuxi, para ouvir o problema da Serra do Tepequém, que não é nome indígena. Tepequém é um nome inglês. No século XIX, os garimpeiros não, né, empresas holandesas foram explorar diamante naquela serra. E, em homenagem à rainha, colocaram a parte mais alta do morro de Top of Queen. Os garimpeiros nordestinos abreviaram para Tepequém. E como Tepequém ficou até lá, né? Não é uma língua indígena diferente, não. É o topo da rainha, o monte da rainha. Pois bem, até a fronteira do Rio Grande do Sul, Itaqui, onde se produz arroz, né? E outras cidades do Rio Grande do Sul. Fomos ao Pantanal, ali em Corumbá, né? Fomos ao semiárido em Petrolina, fomos à Embrapa de Teresina, fomos ao sul do Piauí, acho que Bom Jesus, né? Fomos aqui no interior de São Paulo, todo canto a gente foi ouvir todo mundo. Aí você faz uma lei, 100 artigos, hipoteticamente, você reúne, o presidente faz um decreto regularizando. O decreto já é influenciado pelos ministros. Se o ministro, então um decreto, uma lei dessa, reúne interesse do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, vários ministérios. Na regularização, o ministro já pode influenciar mais do que o outro. Então você já sai um decreto que pode ter 400 artigos, com 100 da lei são 500. Quando chega no ministério, o ministro ou a ministra podem fazer uma portaria
regulamentando aquela lei. Como é que o Ministério X vê a lei e o decreto presidencial que regulamentou a lei? Então você já tem ali mais 200 artigos da portaria. O secretário do Ministério abaixo pode fazer uma instrução normativa. Eu já vi instrução normativa de 400 artigos, para dizer como é que a secretaria dele vai interpretar a lei. Você já tem perto de 1000 artigos. Aí reúne o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vai aqui em Campos do Jordão, convoca uma semana e vai ali, né, várias entidades, e faz uma resolução do CONAMA, que pode ter 200, 300 artigos. Bem, aí quando a lei, o CONAMA e a portaria do Ministério e a instrução normativa, tudo isso está reunido, vem bater aqui no estado de São Paulo, ou de Alagoas, ou de Pernambuco, chega aqui no estado de São Paulo. Aí a Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo vai fazer a portaria dela, regulamentando o que regulamentou. A da Agricultura também faz a dela. E a Procuradoria de São Paulo também faz a dela. Isso aí, nós vimos isso agora, para tentar resolver alguns problemas, reunir Procuradoria, quando eu estava na Casa Civil do Governo de São Paulo, aqui com o meu amigo Márcio França. Eu digo, isso é impossível, não tem como. Ninguém. Como é que você vai aplicar uma lei dessa? Como é que o agente público vai se munir de 1.500 artigos, parágrafos, incisos, resoluções? Bem, e o Ministério Público, naturalmente, dá a sua contribuição, interpretando do jeito que quiser esses 1.500 artigos. Pode ser uma coisa dessa. Então era uma anarquia. Nós tínhamos 16.000 normas, 16.000 normas tratando da regularização, das florestas, das áreas rurais. Bem, então, e desconhecendo completamente a natureza dessa legislação, ou seja, qual é o interesse em curso, né? O que é que há de interesse nacional? O que é que há de interesse social? O que é que há de interesse cultural? O que é que representa uma propriedade rural, a pequena, a média ou a grande? O desconhecimento e a ignorância desse significado gera tragédias. Primeiro, o interesse nacional está presente, porque a posse do território é algo decisivo para o funcionamento, para o bem-estar, para a proteção da nação. No solo, você tem a atividade agrícola, a pecuária, a segurança alimentar, que é uma coisa decisiva no mundo. Potência nuclear, tudo bem. Potência militar, tudo bem. Não tem potência nuclear e militar se não tiver comida. Os ingleses, na Segunda Guerra, aguentaram meses de bombardeio da Força Aérea Alemã. E pegaram parte da sua esquadra para vir escoltar os navios que transportavam grãos e carne da Argentina e do Uruguai para Londres. Porque os ingleses sabiam que Londres podia suportar meses de bombardeio. Londres não podia aguentar 3 semanas sem carne e sem trigo. Certo? Essa é que era a verdade. A agricultura foi quem permitiu, no caso do Brasil, a industrialização de São Paulo a livros clássicos. São Paulo foi industrializado, e portanto o Brasil, pela acumulação cafeeira. Foi a riqueza do café. Os ciclos econômicos do Brasil, todos eles estão associados ao campo. Os manuais de geografia do ginásio. Desde o ciclo do pau-brasil, depois o do açúcar, depois o do gado, que tinha como capital a bela cidade de Oeiras, no Piauí. Era a partir dali que se reuniam os rebanhos, né? O do café. São os ciclos econômicos do Brasil, né?
E o café ajudou a industrializar no Brasil. A agricultura soviética aguentou o peso da guerra, os tanques, o armamento, além da comida, que seguraram o exército vermelho contra os nazistas, foi a força da agricultura. O Roosevelt, quando fez o New Deal e quando enfrentou a recessão, a depressão nos Estados Unidos, se apoiou na agricultura norte-americana. Aqui a nossa primeira Constituição chamava Constituição da Mandioca, porque obrigava os proprietários a separar uma parte da terra para a segurança alimentar, produzir mandioca, senão eles só botavam cana em tudo quanto é lugar. A agricultura dá ao Brasil hoje uma projeção internacional, nos dá o equilíbrio na balança comercial. Você vai nessa festa da agricultura chamada AgriShow em Ribeirão Preto, eu falo lá para os metalúrgicos, está lá os pátios cheios de tratores, de máquinas, equipamentos agrícolas, eu digo, isso tudo é emprego urbano. Nenhuma fazenda produz um trator, uma máquina ou um equipamento, isso é produzido em cidades, em indústria urbana, por trabalhadores. Então vocês olhem para isso aí. O que fica na propriedade rural é coisa pequena, da renda da agricultura, o resto vai para trades, para comércio, para máquinas, equipamentos, insumos. A agricultura nos dá a culinária do Brasil. Se você for no mais chique restaurante de São Paulo, o laboratório desse restaurante foi uma cozinha na roça, não sei aonde, aqui no interior de São Paulo, no Ceará, na Bahia. A música, o campo é que nos dá a motivação da música brasileira. A erudita do Vila Lobos, com o trenzinho caipira, andava pelo campo com um gravador do tamanho dessa sala, para recolher motivos para fazer a música do Vila Lobos. Até a música caipira recente do Tonico e Tinoco, a música sertaneja do Luiz Gonzaga. E uma agricultura complexa, você não pode nem falar de agricultura, você tem que falar de agriculturas, porque são estruturas do pequeno, que é a maior parte, 4 milhões de proprietários, uma agricultura de subsistência, que não é valorizada pelo mercado, que não é cotada na Bolsa de Valores, que não tem um grande papel na exportação, mas que é a alma, é o núcleo duro, é a agricultura de raiz. Os outros são empreendedores rurais, que muitas vezes nem moram nas propriedades. Esse agricultor de raiz é onde está o nosso folclore, o nosso sotaque. O sotaque caipira, o sotaque do matuto lá no Nordeste. É a influência do campo na nossa cultura, na nossa literatura. Tirando Machado de Assis, que é muito urbano, os outros são todos rurais. O Euclides da Cunha foi escrever sobre os sertões lá da Bahia, lá em Canudos. O João Guimarães Rosa foi escrever sobre Sertão Veredas aqui do norte de Minas. O Zé Lins do Rego sobre engenho. O Graciliano Ramos sobre a seca. O daqui de São Paulo, que escreveu o Macunaíma, saiu de Roraima até o Rio Grande do Sul, pelos campos, né, para escrever o Macunaíma, né. Então, o campo tem esse papel na nossa sociedade, na formação da linguagem, do sotaque, do vocabulário, da cultura, da economia, da riqueza, do emprego, da renda, da exportação. Então você tem que tratar com muito cuidado. E tem que cuidar de todos, do pequeno, do médio e do grande, cada um com o seu papel. E foi isso que o Código procurou fazer. É um código rigorosíssimo. Nenhum do mundo protege tanto. Conservou a figura da reserva legal. Na Amazônia, você destina 80% da propriedade como reserva legal. 80%. Se você quiser abrir uma propriedade na Amazônia, você vai botar 80% como reserva legal. Eu acho que isso inviabiliza economicamente qualquer atividade. Você não pode ter uma propriedade que reserva 80% para o bem comum, 20%, e você ter nos Estados Unidos a reserva legal zero. Se nós fôssemos utilizar as áreas de reserva legal no Brasil só para a produção de milho, a produção brasileira superaria a dos Estados Unidos
E olhe que a produção de milho nos Estados Unidos é maior do que toda a nossa produção de grãos, só a de milho. O valor das áreas destinadas à reserva legal, só no Mato Grosso, segundo cálculos da Embrapa, daria mais de 200 bilhões de reais. Isso tudo está imobilizado em função desse interesse comum que é a reserva legal. Além das áreas de proteção permanente, na margem de rio, topo de morro e outras áreas que foram protegidas. Então, nossa legislação é rigorosa. Essa legislação, esse conceito, eu, na Suécia, com a ministra do Meio Ambiente, conversando com ela, disse a reserva legal. Ela não conhecia o conceito. Chamou lá um técnico, não é uma coisa que tem no Brasil, aqui nós não temos. E a área de proteção na beira do rio? Também não tem. Eu fui perguntar para um português da Associação de Produtores, vocês plantam na beira do rio? Ele ficou olhando assim para mim com espanto. Aí ele devolveu a pergunta, e vocês já estão plantando dentro do rio? Porque na beira do rio era uma coisa normal plantar, entendeu? Era uma pergunta, mas como plantando na beira do rio? Claro que plantamos. Você já está plantando dentro do rio, Então, essa proteção no Brasil é muito rigorosa, é muito forte, né? E, naturalmente, enfrenta a pressão, porque é uma guerra comercial. Tem um documentário que vocês podem acessar pela internet, produzido pela Associação dos Fazendeiros Americanos, que se chama Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá. É um documento dirigido ao Congresso americano pedindo para endurecer a legislação ambiental no Brasil para reduzir o nível da concorrência da produção de madeira, de grãos, de tudo com os americanos. Eles apontam, inclusive, os ganhos que cada estado, que cada produção por área teria caso essa legislação fosse endurecida no Brasil. O americano tem essa virtude, né? Ele não esconde que é uma potência arrogante. Não esconde. E essa proposta está lá. E isso é usado comercialmente, é uma guerra comercial. Uma agricultura frágil de países fortes contra uma agricultura forte de um país mais frágil. As ONGs, agora vai aparecer o escândalo do financiamento desse Fundo Amazônia. Essas ONGs têm mais dinheiro do que a Embrapa tem em pesquisa, vocês vão ver. Eu via no governo, tentava ter acesso a isso. 1 centavo para desenvolver a Amazônia, para socorrer um agricultor, não, só tinha dinheiro para essas ONGs. Em função do quê? Está lá no Nordeste. Quando tem uma seca, 4 milhões de sertanejos vivem na penúria, né? Quem é que aparece para socorrer o sertanejo? Para levar uma bacia d'água para um sertanejo, para a família, para uma vaca, para uma cabra? É o exército que aparece. A Operação Pipa, eu fui lá, vi como é que é feito. É um tenente, um cabo, um soldado, né, coordenando aqueles caminhões. Tem uma ONG cuidando disso. Estão todas na Amazônia. Eu acho que naquela cidade de Marabá deve ter umas 400. Em Garanhuns, para cuidar de uma cabra com sede, não aparece uma. Aqui no Tietê, eu faço de vez em quando uma cavalgada que a gente sai aqui de Santa Mara, vai até Pirapora, do Bom Jesus ali, pela beira do rio Tietê. A gente é um horror, é uma tragédia, entendeu? Os olhos ardendo, o nariz ardendo. Quantas campanhas, quantos protestos? Não, o negócio é na Amazônia. O negócio é na Amazônia. É a Amazônia, o feitiço é a Amazônia. Desde os tempos imemoriais, desde a colônia, que a Amazônia é muito cobiçada. Essa cobiça não cessou, ela ganhou novas formas. Pois bem, então, disciplinar essas agriculturas, eu já desocupo o ouvido das senhoras e dos senhores daqui a pouco tempo. Foi um esforço para compor visões, preocupações de natureza nacional, social, jurídica, reunir a proteção de quem produz com a proteção ambiental. Retirar a ideia de que o agricultor é um criminoso que está destruindo o meio ambiente.
O meio ambiente, pessoal, foi destruído mesmo, foi na área urbana. Essa bolha na qual nós vivemos, isso tem pouca preocupação ambiental. Você acumula milhões de pessoas, não tem preocupação como elas vivem, como elas moram, com o ar que elas respiram. Não fazem saneamento básico. Pegar uma metrópole, mesmo como Guarulhos, né? Onde é que joga? Em Natura. O esgoto de Guarulhos, boa parte no Tietê. Você tem uma cidade como Macapá, quando eu fui ministro, era 90% não tinha saneamento básico. Isso é uma questão ambiental grave. Isso destrói o bem mais importante, que é a água. Mas essa preocupação, infelizmente, não é a que está na primeira página, porque a agenda é ditada lá fora. Uma moça do Greenpeace chegou lá para discutir o código, daqui de São Paulo, Mariana. Eu digo, pois não, Mariana, como é? Não, estamos querendo aqui participar, o Greenpeace. Eu digo, tudo bem. Eu digo, mas por que vocês... era com a legislação, outra legislação que eu fui o relator também, era o Código de Biossegurança, a lei dos organismos geneticamente modificados. Eu digo, mas por que vocês estão com essa preocupação aqui no Brasil e na Argentina, onde produz mais soja transgênica, vocês não se preocupam com isso? Ela disse, porque isso foi decidido em Amsterdã, na Holanda. A nossa agenda no Brasil, a questão... dos transgênicos, e na Argentina é a questão da caça das baleias. Eu digo, mas o problema do geneticamente modificado é mais grave lá, mas foi decidido lá fora. É uma agenda decidida dessa forma, financiada dessa forma. Então, e usada ideologicamente. Um livro do Al Gore chamado A Terra em Balanço. Ele diz o seguinte: como acabou o comunismo, precisa uma agenda que os Estados Unidos possam influenciar no mundo. E a agenda que nos permite isso é a agenda ambiental, que ela é uma coisa universal, ela toca as pessoas. E está lá nesse livro dele, eu cito até no código essa passagem do livro do Al Gore, A Terra em Balanço. Ou seja, é uma agenda ideológica, é uma agenda para pressionar esses países, é uma agenda de guerra comercial, é uma agenda de interesse nacional, é uma agenda de interesse social, é uma agenda de interesse ambiental. E você precisa compor tudo isso. Se você torna uma parte dessa agenda cega, você pode fazer coisas erradas, né? Você precisa proteger o meio ambiente, precisa reconhecer a militância generosa do meio ambiente, mas você precisa ver também, às vezes, quando ela é utilizada de forma... Não usam para atacar o Iraque dizendo que vão defender os direitos humanos, a democracia, tem ditadura, a democracia. Todo mundo sabe que aquilo é petróleo, não tem nada de democracia, é petróleo puro. O cara disse lá uma vez, olha, o povo do Iraque, nós não temos nada contra o Iraque, o problema é que o nosso petróleo está debaixo da areia deles e nós temos que ir lá pegar, entendeu? Está lá, então é lá que nós vamos pegar. Então a questão ambiental também tem essa dimensão. E nós precisamos separar, né? Reconhecer a agenda, a importância da questão do meio ambiente, mas ter também uma visão crítica de que interesses internacionais, econômicos, comerciais, ideológicos, sociais, elas se ligam, né? Para você disciplinar e regularizar com critérios, né? A sociedade vai atender ao interesse comum, que é de todos, nacional, vai atender ao interesse social, equilibrando a força dos mais frágeis, dos mais fracos, dos mais pobres, né? Com a potência e o interesse dos mais ricos, já que isso aqui é o regime da propriedade privada, é diferente da China. Na China é o Estado que disciplina, que define. Aqui nós temos as indenizações bilionárias, né? Uma vez me procuraram aqui dizendo que uma fazenda aqui no interior de São Paulo, não vou dizer nem o nome do município, me falaram o seguinte: a indenização da fazenda já estava em 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Eu digo, devia ser preso o
O juiz, o desembargador, o tribunal inteiro, o advogado, todo mundo envolvido no negócio. Isso não pode ser. 7 bilhões de reais. Eu conheço a fazenda. Jamil Murad conhece. Essa fazenda por 70 milhões, pessoal, já era um dinheirão. Por 700 milhões já era um escândalo. 7 bilhões já transitado em julgado, já, sei lá, para virar qualquer coisa, precatória, aquela coisa que vira título da dívida TDA. Por 7 bilhões, eu digo, por favor, minha gente, por favor. Então, isso tudo precisa ser mediado. Por essa razão, a legislação, a regularização é uma coisa decisiva. O que você vê no interior do Brasil, né, 50, você mede o estado de São Paulo é de um jeito, você mede de novo é de outro. Porque as áreas são declaradas de um jeito, tem propriedade superposta, né, e sai vendendo, e ninguém sabe quem é o dono. Isso é uma coisa, e dá nessa questão, ou seja, na perda de receita por parte do Estado, né, na sonegação de tributos, na injustiça social. Isso tudo exige que esse tema seja um tema permanente, tá certo? Vocês vão encontrar lá na lei, né, se não quiserem o livro, podem encontrar na página da Câmara, está lá a legislação. As referências à parte rural e também as referências à parte urbana, que serão expostas daqui a pouco pelo nosso secretário. Agradeço a paciência e a generosidade das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Bem, nós agradecemos aqui ao Aldo a sua belíssima exposição, fez um panorama aqui da regularização fundiária, dos pactos, né, que redundaram aí em compromissos, né, desde as ordenações filipinas, manuelinas, vindo aqui à relatoria do Código Florestal, né? Então foi uma fala aqui voltada para a questão fundiária rural, né? E toda a polêmica que isso gerou, né? Todos nós aqui acompanhamos, né, o tempo do debate do Código Florestal, um país gigantesco, um país complexo como o Brasil, muitos interesses conflitantes, e isso acaba desaguando lá no debate na Câmara. O Aldo, aí com muita maestria, foi conduzindo isso, com muito diálogo, né? Ouviu, como ele relatou aqui para a gente, todos os setores envolvidos, todos os interesses, né? Desde a agricultura, né? Do agricultor mais simples até o grande agricultor aí do agronegócio, o movimento ambiental, os ambientalistas, toda a visão, né, que perpassa sobre a exploração da terra e o uso, né, e a regularização fundiária rural. Isso demonstra aí toda a capacidade de diálogo do Aldo, né, o que o levou, mesmo sendo um parlamentar de um partido com menos de 20 parlamentares, a ser presidente da Câmara. Então isso ressalto aqui sempre aí o norte do compromisso com o interesse nacional, que eu acho que prevaleceu, né? E então a organização me diz aqui o seguinte, que a gente está com horário aqui apertado, mas que abriria para, nas pastas que vocês receberam a possibilidade de fazer perguntas por escrito. Seriam 3 perguntas, né? E sem prejuízo de outros questionamentos que poderiam ser encaminhados à mesa e repassado ao palestrante para nos responder posteriormente. Então a gente agradece aqui ao Aldo e mais uma vez eu agradeço aqui ao Salles a oportunidade do debate e enfim, a gente aguarda. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, encaminha para a mesa, senão eu já repasso aqui a palavra para a Beth conduzir os trabalhos aqui. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Beth, é com você. Enquanto tem a possibilidade de surgir alguma pergunta, eu vou dar alguns avisos, né? Anunciar a presença da ETEC Guaraci Silveira, do curso técnico em meio ambiente, 3º ano pré-vestibular. Professores Moacir Carvelos
e a professora Rejane de Nadai. Muito obrigado pela presença deles e dos alunos que estão, por enquanto, no segundo andar, mas assim que a gente tiver a oportunidade para recebê-los aqui, a gente faz questão de tê-los conosco. Muito obrigado pela presença. Comunicar também a todos os participantes que, porventura, não assinaram a lista de presença, né? Não deixem de fazer, isso é muito importante para a Associação APAESP. Outro aviso e uma correção é que nós continuamos com transmissão ao vivo pelo Facebook da APAESP, pelo canal do YouTube Minha Casa Legal e também pelo canal do IBRADIM, aí sim corrigindo, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Muito obrigada.